a gente, mais uma vez, está aqui reunidos. Vamos tratar de um tema que ele já é recorrente, já tem, talvez seja o terceiro ou quarto evento em que a gente está falando sobre a questão dos postos. Nesse período todo houve bastante evolução. Atualmente já temos inclusive uma resolução que, em tese, vai permitir já a solução de conflitos, e está na fase, essa resolução agora está na fase de testar. Nós temos que testar a resolução, nós temos que testar todo o procedimento e tudo que está previsto nessa resolução para ver se ela realmente vai ser efetiva, como vai funcionar, quais são os problemas e as dificuldades que nós vamos ter. E para a gente tratar desse assunto, nós estamos aqui hoje com o Aldão e o Carlos Montar, que na verdade eles já fazem parte da Comissão de Solução de Conflitos, pelo lado da ANEL e pelo lado da Anatel. É muito uma honra para nós, temos pelo menos a primeira vez uma pessoa da ANEL aqui falar com a gente, porque até agora a gente está falando dos postos, mas sempre falando sozinho. Nós temos alguém com quem discutir o assunto. Então eu passo a palavra para o senhor Adão. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui. Já é o segundo ano que eu venho a esse evento e para nós é sempre muito gratificante esse contato com vocês. Meu nome é Abraão Balbino, eu sou gerente de monitoramento das relações entre prestadoras. A nossa área ela é responsável por toda a parte de regulação do atacado. Então a gente cuida de toda a parte do PGMC, relações entre os diversos agentes do setor de telecomunicações e desse setor com outros setores também. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto dos postes, que talvez seja hoje o assunto ao mesmo tempo mais complexo e mais impactante no que diz respeito à questão de competição no setor de telecomunicações. Eu vou falar um pouquinho, então, como que a Anatel enxerga essas questões setoriais, principalmente, como que é a nossa lógica para definir e, de alguma maneira, interferir nas diversas relações. Eu vou falar um pouquinho também da parte do valor de referência, que é a última resolução, a resolução 4, mas essa resolução eu vou deixar para o Matar falar um pouquinho mais sobre essa resolução. E eu vou falar bastante também sobre a parte da Comissão de Composição de Conflitos e do processo de resolução de conflitos, como que ele se dá. E, ao final, a gente pode debater. Eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas. Como o Basílio falou, estamos ainda numa fase de implementação. A comissão ela já existe, ela está instalada, só que, naturalmente, a gente ainda não conseguiu criar toda a jurisprudência e todos os entendimentos possíveis nos diversos casos que existem nas relações entre distribuidoras e provedores. Entretanto, esse debate que nós vamos ter aqui hoje, vai nos permitir amadurecer um pouco mais. E uma coisa que eu digo para vocês, assim, naturalmente que esse processo ele vai se dar com o tempo, na medida em que vão surgindo os processos, vão surgindo os questionamentos, né? Então, vamos entrar um pouquinho aqui. Falar um pouquinho das relações entre os agentes de telecom, para vocês entenderem como que é a cabeça da Anatel ao tratar as questões setoriais. Eu costumo dizer que existem dois tipos de atacado, relações de atacado no setor de telecom. Você tem o atacado que a gente chama de intrasetorial, que é quando eu tenho uma prestadora de telecomunicações e ela, de alguma maneira, ela se relaciona, compra os seus insumos dentro da sua cadeia de valor para ofertar seu serviço final, ela compra ou adquire ou aluga numa relação dentro do setor. E aí a gente pode analisar, por exemplo, compra de equipamentos, insumos,
de maneira geral, e também nas relações de compartilhamento de infraestrutura, de compra de capacidade, de prestadora para prestadora. Se a gente for analisar a relação prestadora-fabricante, naturalmente a gente vai concluir que não tem nenhum tipo de problema de competição, ou um problema competitivo aí, em geral, porque você está falando de entes que não são verticalizados. Então, é natural que o fabricante ele vai buscar vender o melhor produto a uma condição de preço razoável, até porque, em tese, é uma competição nesse mercado. Então, geralmente, a agência, ela, no que diz a relação prestadora-fabricante, ela busca trabalhar para que os equipamentos sejam certificados, homologados e tenham aí uma qualidade para os prestadores ofertarem o serviço. Por outro lado, quando a gente fala a relação prestadora-prestadora, ela sempre foi tipicamente conflituosa, complexa e de muito abuso de poder de mercado em alguns produtos. Daí que nós podemos observar, há uma extensa regulamentação setorial que a Anatel trabalha já há muitos anos, desde a parte de LD, depois evoluiu, temos o PGMC, temos todo um trabalho que, inclusive, vamos ter um painel hoje à tarde exclusivo para tratar disso, que a gente vai tratar do PGMC, vamos falar um pouco mais do SNOA, o que nós vislumbramos, quais são os principais problemas que ainda existem, aqueles que nós estamos identificando, aquilo que não que a gente de alguma maneira resolveu, que é a relação prestadora-prestadora. Só que, por outro lado, existe um conceito que ele é novo, ele está surgindo nos últimos anos, que é um pouco do que nós chamamos de atacado multissetorial. Por quê? À medida que a tecnologia evolui, à medida que novas aplicações e facilidades vão surgindo para o setor de telecomunicações, é natural a relação de empresas do setor de telecomunicações com empresas de outro setor. Essas relações elas sempre existiram, mas a tendência é que com a evolução da indústria, que os problemas que antes existiam, basicamente numa relação intrasetorial, começam a existir numa relação multissetorial. E aí, se você puder olhar aí, eu coloquei o sinalzinho verde com fabricante, sinalzinho vermelho prestadora e prestadora, e no outro uma coisa meio ambígua, porque tem coisas que existem por problema, outro que a gente ainda não sabe, a gente está meio com atenção. Por exemplo, se a gente for analisar a relação entre a prestadora e os diversos agentes do universo de conteúdo e aplicações em nuvem, por exemplo. Eu diria para você que hoje não tem um problema claro, não é uma situação clara para a Anatel, o mundo inteiro está estudando isso, que é a relação TL-OTT, digamos assim, né? E que no nosso entendimento, muitas vezes há uma relação de complementariedade, outras vezes há uma relação de substituição. Quando há uma relação de substituição, pode haver algum tipo eventual de poder de mercado. Mas o mundo inteiro está de olho nisso daqui, ninguém pensou ou imagina em querer partir para uma regulação em cima dessa relação. Por outro lado, existe uma relação do setor de telecom com agentes que trabalham em setores regulados também. E aí a gente está falando, no caso concreto que nós temos aqui, que é uma relação do setor de telecom com o setor de energia elétrica, em que ambos os setores são regulados. E também posso citar um outro exemplo, que é a relação, por exemplo, do setor de telecom com o setor de TV por assinatura, a parte de programação de conteúdo linear, que também é um setor regulado, e que nós temos tido um conjunto razoável de debates nos últimos tempos em relação às situações de poder de mercado existente, especialmente na camada de produção de conteúdo, e que pode ser que enseje numa possível ação regulatória. Da mesma forma como nós estabelecemos uma relação com a ANEEL de anos e concluímos nas resoluções conjuntas que nós estamos discutindo aqui, a mesma coisa a Anatel está fazendo com os agentes, no caso a Ancine, que é a agência reguladora da parte de programação. Nós estamos fazendo agora nós temos uma nota técnica conjunta, que é um estudo técnico que nós estamos fazendo, com vistas a compreender essa cadeia de valor e, eventualmente, também ter uma ação em cima disso. Então, isso é mais ou menos como que a agência visualiza.
E aí, geralmente, quando você decide intervir, você tem aí um caminho, basicamente, de evolução, né? Quando você não tem problema algum, basicamente, as regras de relação é livre mercado, liberdade de preços, e você só trata possíveis dificuldades ex post, em algum caso de conflito específico, que a agência reguladora do caso concreto, quando é uma só, trata numa agência só, quando você tem uma situação de múltiplas agências, você trata numa Câmara de Composição de Conflitos dos diversos setores envolvidos. Só que quando a gente começa a ver que tem problema, muitas vezes a gente não sai de uma situação sem regulação para uma regulação completa. A gente busca uma intervenção regulatória um pouco mais média, que basicamente você coloca obrigações de transparência, obrigações de não discriminação e muito pouco tratamento ex ante, ainda um tratamento ex post. Aí, geralmente, quando a gente está diante de um problema de abuso de poder de mercado, de fechamento de mercado, uma enorme barreira à entrada, questões de falha de mercado muito claras, você parte para uma intervenção regulatória severa, que você trata preços e condições reguladas, controle de disponibilidade e qualidade de entrega dos insumos, um tratamento ex ante, você define, você só vai negociar esse contrato assim, 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 assim. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a questão dos postes, claramente, ela se insere numa situação em que, de fato, começou no verdinho, se criou algumas coisas e você chegou numa resolução que está ali próximo ao vermelhinho. Por quê? Diante da complexidade do caso. E uma mensagem que eu gostaria de colocar aqui, tem um grande professor de gestão americano que ele costuma dizer que não existem soluções simples para problemas complexos. Problemas complexos vão demandar soluções complexas. E nós estamos diante, de fato, de um problema complexo, porque, primeiro, envolve mais de um setor. Então, como envolve mais de um setor, você tem mais de um ente governamental que lida com a questão. Então, você, de alguma maneira, tem uma camada de tratamento institucional que precisa ser colocado. Segundo, nós estamos falando de um insumo essencial para o provimento de vários serviços. Poste não é um insumo essencial só para energia, não é só para telefonia, não é só para SEAC, não é só para banda larga, é para todos eles. Então, você está falando de um insumo essencial que serve para diversos agentes, e por ser um insumo essencial escasso, é natural que hajam, portanto, muito mais conflitos entre todos os agentes. Então, você cria um ambiente lembrando nosso tempo de faculdade, né, que com alta entropia, um alto grau de desordem nesse ambiente, não porque os agentes não querem resolver o problema, mas porque muitas vezes eles também têm múltiplos interesses, cada um tem o seu interesse. No caso, se você for olhar a distribuidora de energia, ela tem o interesse em majorar o seu preço, porque é uma parte, mas é uma parte pequena, mas é uma parte dessa receita é dela. Uma parte vai para a questão da tarifa, mas também uma parte é dela. E você está falando de uma questão de difícil controle e acompanhamento por parte de todos os agentes. Você está falando de um elemento cuja posse, a detenção, fica na rua. Então, assim, você ter controle, você ter gestão sobre uma situação dessa é muito complicada. Então, é por isso que nós estamos diante de uma situação que, de fato, é complexa. E o arranjo institucional e aquilo que nós buscamos junto à ANEEL procura dar, principalmente no médio prazo, uma solução para todos os casos. Seria muito complicado a gente poder chegar e dizer o seguinte: não, a partir de agora, todos os postes vão ter o preço de R$ 3,19 para todo mundo indiscriminadamente. Você geraria um conjunto de desequilíbrios entre os diversos agentes que comprometeria a saúde de ambos os setores. Por outro lado, você não pode não tratar essa questão. Não dá para, por exemplo, uma distribuidora colocar R$ 25,00, sendo que tem empresa que paga 60 centavos. Você literalmente inviabilizou a competição nessa relação. Então, é necessário esse tratamento. E o que eu quero colocar aqui é um pouquinho de como que é essa solução. Só para dar uma noção para vocês, nós temos aí, desde a reestruturação da Anatel, que foi em 2013, nós já tivemos cerca de pouco mais de 800 contratos protocolados na Anatel. Então, eu estou falando apenas aí de novos contratos e novas relações que foram criadas nos últimos 2 anos.
Então, e aqui eu não estou falando de postes compartilhados, eu estou falando de contratos guarda-chuva. Então, se você for multiplicar aí, você tem algumas, provavelmente dezenas de milhares de postes que foram cedidos desde 2013. Então, nós estamos falando também de um negócio que de fato, é um insumo essencial para muita gente, porque está todo mundo correndo atrás disso. É insumo essencial para todos vocês aqui. E, bom, só para citar, o Matar vai falar um pouquinho melhor, a Resolução 4, de 16 de dezembro de 2014, estabeleceu um preço de referência para esses contratos, em caso de resolução de conflitos, que é o valor de R$ 3,19. Aí você fala assim, bom, como é que eu tenho isso? É direto? É de graça? É imediato? Nós temos, e eu vou falar um pouquinho dela aqui agora, que é a Resolução Conjunta número 2, de 27 de março de 2001. Ela já tem bastante tempo. Mas é uma resolução, ela é estabelecida entre a ANEEL, a Anatel e a ANP. Ela estabelece um rito de resolução de conflitos entre agentes desses diversos setores. E, basicamente, essa comissão de composição de conflitos, ela funciona como uma câmara de arbitragem. Principalmente porque, conforme está previsto na resolução, não há um recurso específico para um órgão superior. A comissão decide e ela faz também a própria reconsideração. Então, uma vez a comissão decidindo, não há recurso, seja para o Conselho Diretor da Anatel, seja para a diretoria da ANEEL. Basicamente, essa comissão ela tem soberania para tratar essas questões. E como que ela está composta hoje? Ela é composta de 6 árbitros. Pela Anatel, somos eu e o nosso superintendente de competição, Carlos Baigorre. Pela Anatel, temos o Carlos Matar, que está aqui. Temos o senhor Marcos Bragato, que é superintendente de mediação lá da ANEEL. Pela ANP, o senhor José Cesário, a senhora Heloísa Helena. Só que, basicamente, como regra geral, como é que funciona? O processo ele deve ser protocolado na agência setorial do demandante. Então, se nós estivermos falando que o demandante, suponhamos, sejam vocês, ou seja, vocês serão reclamantes do processo, nós estamos, então, aí falando de que vocês devem entrar com pedido na Anatel. Em princípio, a deliberação, nesse caso, ela ocorre pelas agências do setor envolvido. Então, se a gente está falando de um conflito de poste, predominantemente, então, vai ser Telecom com o setor de energia. Então, quem vai deliberar sobre o caso, a Anatel e a ANEEL. A terceira agência envolvida só vota em caso de empate. Então, apenas se houver um empate nos votos do doutor Baigorre, meu, do doutor Matar e do doutor Bragato, se houver empate nos votos, que a ANP vai votar. Até hoje, nós não temos nenhum case em que isso não aconteceu, até porque não existe um histórico grande de conflitos. Você poderia dizer assim, Abrão, existem muitos conflitos. Eu vou dizer o seguinte, recentemente só houve um conflito significativo, para citar aqui, existem alguns outros, mas para citar aqui no caso de vocês, foi um conflito entre a GVT e a CELG, que foi um conflito que não havia contrato de poste, a CELG queria desmobilizar, a notícia que nós temos no processo é essa, desmobilizar a rede. Nós demos uma cautelar para evitar que isso acontecesse, ao mesmo tempo nós determinamos o valor de 3,19 para um contrato, e esse contrato não existia. Esse processo já houve reconsideração, já transitou ao julgado, já foi arquivado, e o contrato entre as partes já foi protocolado e já está valendo. Falando um pouquinho mais, então, dos requisitos do requerimento. Vamos pensar aqui se vocês pretendem entrar com um processo dessa natureza. Basicamente, o que diz a Resolução 2? Tem que haver uma comunicação por escrito ao requerido sobre a intenção de requerer a atuação das agências. Ou seja, você vai precisar formalizar para outra parte. Vou entrar na comissão. Tem que ter esse passo específico para caracterizar o conflito, né? Tem que haver na peça apresentada para a agência a qualificação das partes e a identificação do representante legal. Por que eu estou citando isso? É muito comum, na minha área eu trato todos os conflitos relacionados ao setor de telecomunicações, é de minha responsabilidade.
E é muito comum a gente não abrir o processo, não aceitar a abertura do processo por uma questão jurídica de qualificação das partes, procuração. Por que eu estou citando isso? É importante ter esse purismo processual, é muito importante isso. É muito comum, às vezes, já aconteceu na Anatel, a gente abrir um processo sem ter essas coisas, dar uma decisão e a outra parte prejudicada vai na justiça e anula a decisão, porque uma questão processual não foi devidamente seguida. Então, por exemplo, questões como sede, domicílio entre as partes, local para notificação, tudo isso tem que estar muito claro na peça inicial. Fatos e fundamentos técnicos e jurídicos para o pedido. Você tem que anexar um conjunto de situações que comprovem que, de fato, há um conflito. Não é simplesmente porque você não concorda com o preço de R$25 que te foi imposto, que isso te é suficiente para uma decisão favorável. Tem que ter, falando aqui, por exemplo, no final, aqui, no último bullet, documentação comprobatória do quê? Da tentativa de negociação. Ah, mas a empresa não me responde, eu estou procurando. De fato, se você for ficar tentando demonstrar que você tentou e não houve resposta alguma, isso é uma prova de que há uma negativa de negociação. Só que você não pode querer fazer isso com 3 dias, né? Você manda uma carta, 3 dias depois não me respondeu, então está caracterizado o conflito. Tem que ter uma janela de razoabilidade aí, 30, 40 dias de intensa tentativa de negociação e negativa de negociação, para nós já talvez poderia ser tratado, né? Seria interessante, a cópia dos contratos firmados, ou do último contrato vigente, ou da minuta específica em que há conflito, ou seja, os pontos de controvérsia têm que ser apresentados como anexos ao processo. Na peça de vocês, precisa estar muito claro o pedido que se quer. Não dá para você querer, olha, eu quero tudo, e aí você entende aí o que eu tenho direito. Você precisa ser específico nisso. Então, eu quis focar nisso para que a gente pudesse ter um checklist de coisas mínimo razoável. E como é que é o processo? Né? Para a gente ter noção, como é que é esse processo de resolução de conflitos, como que ele é um pouquinho diferente, aí falando daqueles que estão acostumados a lidar com a minha área, na parte de conflitos de outra ordem, ele é um pouco diferente de um processo de reclamação administrativa tradicional da Anatel. Basicamente, o início é igual, você tem um requerimento e uma autuação por parte da Anatel, e aí um processo de distribuição. Por quê? Apesar de o processo ser encaminhado para a agência reguladora do reclamante, eventualmente você pode ter uma questão de volume entre as agências e pode haver uma redistribuição. Então, pode ser que um processo seja solicitado por uma distribuidora de energia e ele seja instruído pela Anatel, dependendo do volume. É claro que, inicialmente, como hoje nós estamos com 0 processos na fila, praticamente, os processos demandados pelas agências, pelos provedores de internet, serão tratados pela Anatel. Basicamente, serão instruídos, né? E aí, temos esse início de exame do pedido, né? Em que, nesse período, a gente pode decidir por sigilo ou não, no caso específico, e aí você tem um momento processual muito importante, que é a verificação dos requisitos do requerimento, ou seja, a análise do pedido propriamente dito. E aí vem a análise daquele checklist que eu mostrei. Eventualmente você entrou com um processo, e vai lá, 3, 4 meses depois, vamos supor que você tem um volume lá de centenas de processos. Aí quando a gente vai pegar teu pedido, a gente olha lá, depois de 4 meses, você olhou, olha, não atende os requisitos. Você não vai, seu processo ele não vai ser aberto porque não atende os requisitos. Quando você voltar, ele vai acabar voltando para a fila, para o início da fila. Por isso é muito importante esse momento. Há um processo específico de autuação e de tratamento específico dos casos e de aceite do processo, né? Após, então, esse aceite do processo, ou seja, houve a devida emenda, o processo está devidamente, o que foi apresentado está devidamente comprovado, assim, a existência do conflito, a gente parte para a fase que a gente chama de produção de provas. E aí são 2 possíveis caminhos, né? São 2 possíveis caminhos. Você tem uma situação em que a gente pode, eventualmente, chamar para uma audiência para compor, ou já partir para uma parte de decisão.
Nessa parte de produção de provas, a gente notifica a parte reclamada, para que ela também apresente suas razões e se defenda. Não é intenção da comissão realizar audiências, porque nós não estamos, em princípio, isso é uma visão inicial, tá, gente? Pode ser que isso mude. Quando a gente está falando do caso específico aqui, que é valor de referência de poste, não tem muito o que debater. Chamar uma empresa que fala, diminui seu preço aí, você não quer um pouquinho mais? Não, você tem um valor de referência que já está posto. Se você caracterizar o conflito à luz do que está posto, não tem muito o que discutir do ponto de vista de conciliação. Mas é comum a gente fazer conciliação. Na minha área é comum a gente fazer conciliação entre as empresas, tentando chegar num acordo, tentando fazer as partes chegarem num acordo. Não sei se vai ser o caso específico aqui. Então, em geral, após essa fase de notificação da empresa, da reclamada, para que ela se defenda, a gente vai partir para o que a gente chama de alegações finais. Que é o quê? Beleza, eu recebi a defesa por parte do reclamado, esse reclamado apresentou o seu ponto de vista e a gente vai analisar os diversos casos e vai falar, olha, o processo está instruído, todos já se manifestaram, quem quer se manifestar pela última vez, ou seja, para que o solicitante eventualmente possa criticar alguma coisa que foi apresentada pelo reclamado e vice-versa. Então, você tem aí um prazo aí de 20 dias após as alegações finais para 5 dias para as alegações finais e, em tese, 20 dias para a decisão final. Por que em tese? Porque essa decisão final ela vai estar muito atrelada também ao volume. Por mais que você tenha uma determinação na resolução por uma decisão em 20 dias, se você tem 1000 processos para você decidir, não vai sair em 20 dias, por mais que nós queiramos que saia, e é a nossa intenção que seja assim. Nós temos um recurso limitado, se eu não me engano, por parte da Anatel, são 2 pessoas que tratam esse processo, por parte da ANEEL, mais ou menos, isso. Então, não dá para você tratar um volume grande. Hoje, a decisão, no caso da GVT e da CELG, que eu citei, ela saiu nesse prazo. Mas aí vai depender muito da fila que nós temos para decidir. Após a decisão final, você notifica as partes, faz a publicação do processo, e aí, eventualmente, alguma das partes pode pedir reconsideração em cima da decisão. Mas, cuja decisão, o recurso vai para a própria comissão, que é aquilo que eu falei. Isso é o que difere muito de um processo de reclamação administrativa tradicional na Anatel. Os recursos de uma decisão, por exemplo, uma decisão da nossa superintendência numa reclamação administrativa, os recursos eles são destinados ao conselho diretor da Anatel. Nesse caso aqui não, a própria comissão, ela decide se vai acatar ou não o recurso. Então, basicamente, é esse o processo que nós estamos falando. E qual que é o entendimento da comissão? Bom, quanto aos contratos vigentes, em geral, nós entendemos que o preço e a forma de cobrança atualmente vigentes prevalecem. Uma vez que a resolução 4, a gente vai falar, ela trata isso. Você está dizendo, então, se eu tenho um contrato vigente, sorry. Bom, na verdade, você vai ter uma janela de tratamento específico de renegociação do contrato, ou você pode partir para uma lógica de distrato desse contrato, para gerar o conflito. É uma questão de risco empresarial e decisão da empresa. Por outro lado, uma vez entendido que estamos, de fato, diante de um conflito dessa natureza e que há uma janela de negociação específica, que não houve acordo, a comissão entende pela aplicação dos 3 e 19, ou seja, nós não partimos de uma referência abstrata, nós entendemos que essa referência ela é concreta e aplicável aos casos devidos, né? E a resolução 4 fala um pouquinho da parte de transparência, dos contratos vigentes que eu falei, mas aí eu vou deixar para o Matar falar um pouco mais dessa parte da resolução 4, e aí a gente pode debater um pouquinho as perguntas que vocês tiverem. É basicamente isso que eu queria falar. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Brint pelo convite à ANEEL. Talvez um dos motivos que a ANEEL não tenha vindo a esse evento até o momento tenha sido exatamente porque a gente não tinha essa resolução conjunta número 4, que é uma resolução conjunta que a gente vem tratando com a Anatel já há bastante tempo e a gente não conseguia chegar a um bom termo, né?
É uma resolução que a gente iniciou ela em 2007 e abrimos a segunda fase dessa resolução aí em agosto de 2013. E tivemos um número significativo de contribuições, que levou bastante tempo para serem analisadas, e a Anatel, por sua parte, promoveu uma consulta pública número 30, onde recebeu 325 contribuições. Fruto dessa audiência pública que na ANEEL começou em 2007 e que em 2013 teve a segunda fase, também na Anatel, surgiu essa resolução conjunta número 4, que eu acho que já é de conhecimento de todos vocês, que foi publicada em dezembro do ano passado. E a resolução entra em vigor, efetivamente, agora em abril desse ano, né? Em abril de 2015. Os objetivos para a Anatel e para a ANEEL são um pouco diferentes. A Anatel tem o objetivo dela é reduzir a dificuldade de acesso aos pontos de fixação nos postes das distribuidoras, favorecendo a competição no mercado de telecomunicação. Para a ANEEL o objetivo é outro, é corrigir a ocupação desordenada desses postes, que representa sérios riscos à segurança das pessoas e compromete a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. E quando estou falando de regularização, estou falando disso, que acho que eu não preciso mostrar mais do que isso, porque isso é do conhecimento de todos vocês, a situação que a gente encontra basta sair aqui na porta do shopping. Quando cheguei, eu pude observar a rede que tem aqui, realmente a rede de distribuição, os postes que são usados para distribuição de energia elétrica servem praticamente de almoxarifado de empresas de telecomunicação. Isso é absolutamente inadmissível, uma situação dessa natureza. E entre outros problemas, né? E aí vocês veem além das questões estéticas, tem questões de segurança muito severas envolvidas aí. Energia elétrica é realmente muito sério. Os 120 volts, os 127 volts, mata muito mais facilmente do que uma torre de alta tensão. Essa é a situação atual que nós temos nos cadastros da ANEEL, né, que é o número de pontos contratados, né, a maioria dos 90% dos contratos são com menos de 20 mil pontos, até 20 mil pontos contratados. O que tem acima disso são muito poucos contratos, mas a gente tem algumas distribuidoras nessa situação. Aí, como é que está esses preços? Os preços são muito variados, né? E a gente tem preço aí bastante diversificado, né? E aí também uma distribuição, uma média ponderada, mínimo e máximo por distribuidora. Essa é a situação atual dos contratos que a gente tem levantados, informados pelas distribuidoras. E as distribuidoras que nos informaram esses preços. Isso foi o que nos levou, esse estudo dessa média ponderada, um preço máximo, um preço mínimo, que nos levou aí, tem uma tabelinha de como chegou nesse número de 3,19, que não é um número mágico que a gente sacou da cartola e disse, a partir de agora o preço é 3,19. Nós não estamos estabelecendo preço, nós não estamos estabelecendo tarifa, nós estamos tendo um preço de referência que poderá ser utilizado pela comissão de arbitragem em casos de conflito. Mas o que a regra geral, a regra que permanece é a livre negociação entre as partes, é a negociação do prestador de serviço de telecomunicação com a distribuidora. Essa é a regra geral. Os contratos são livremente negociados. Em caso de conflitos, poderá solicitar. A ANEEL tem uma superintendência de mediação administrativa setorial, que pode ser solicitada uma mediação, e a gente ainda tem a resolução conjunta, que foi aqui explicada pelo Abraão, que tem uma comissão de arbitragem mesmo, é uma comissão de arbitragem. E a comissão de arbitragem pode arbitrar qualquer preço. O 3,19 é uma referência. Então, isso é o que está escrito aqui, não vou repetir, que eu já falei. Tá certo? Então, aqui na hipótese de resolução de conflitos, ser acionada esse aqui é um caso bem específico, que está previsto na resolução 4,
que envolvam prestadoras de serviço de telecomunicações. No regime público, a gente tem que observar um período de transição de 10 anos, durante o qual o preço seria gradativamente elevado, até atingir o novo valor estabelecido pela comissão, aplicando-se às renovações dos contratos vigentes na data da publicação da resolução. Esse é porque tem regimes diferentes lá na Anatel, e essa cláusula foi colocada aqui para atender as empresas de telefonia, basicamente telefonia fixa, que ainda existe aí. Vocês sabem qual é a empresa que a gente está falando aqui. Bom, aí tem a cobrança é por ponto de fixação, né? As empresas individualmente ou por grupo econômico não pode ocupar mais de um ponto. As distribuidoras podem cobrar apenas pela ocupação de um ponto de fixação, exceto em casos de inviabilidade econômica, inviabilidade técnica, para a unificação dos serviços. E os contratos de compartilhamento vigentes devem ser respeitados e, por isso, mantém-se a forma de cobrança prevista, estabelecida nos contratos existentes. O atendimento às normas técnicas deve ser observado pelas distribuidoras, e todas as distribuidoras, todas as 63 distribuidoras do Brasil têm seus planos de ocupação aprovados pela ANEEL e publicados no Diário Oficial da União. Todas as empresas. Vocês podem ir lá, pegar o número do processo e podem consultar esses processos pela internet, que vocês vão conhecer os planos de ocupação das distribuidoras. Isso é público. O compartilhamento de postes não pode comprometer a segurança das pessoas, instalações, os níveis de qualidade e continuidade do serviço. Foi aquilo que eu falei, que esse é o objetivo principal da ANEEL. Que as distribuidoras pagam penalidades pela interrupção, tanto pelo número de vezes, ou seja, pela frequência com que o serviço é interrompido, quanto pela duração desse serviço. Elas pagam uma penalidade diretamente aos consumidores de energia elétrica. E uma das causas dessas interrupções são esse uso compartilhado dessa infraestrutura, que muitas vezes causam problemas às distribuidoras. As distribuidoras têm a obrigação de zelar para que o compartilhamento mantenha-se regular às normas técnicas. Porque aquilo que a gente viu naquelas fotografias que eu mostrei é um pequeno exemplo do que a gente vê aí. Mas o que a gente vê eu diria, aberração, né, do ponto de vista técnico e de segurança, é uma coisa que nos preocupa bastante. Essa regularização da ocupação, foi uma das questões que gerou mais discussão entre a ANEEL e a Anatel. A ANEEL queria uma coisa muito rápida, mas a gente também, como o Abraão falou, nenhum setor está aqui interessado em transferir custo de um setor para outro. Essa questão não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é aquele de garantir a segurança e a qualidade do fornecimento, e o objetivo da Anatel é promover a competitividade no uso dessa infraestrutura, na forma que está previsto na lei. Mas então a gente criou uma regrinha aí de um número máximo de regularização por ano, para não sobrecarregar, porque isso impõe custos aos prestadores de serviço. Está limitado a 2.100 postes por distribuidora ano, que devem estar agregados por conjunto elétrico. Conjunto elétrico é a área de influência de uma subestação, tá, pessoal? Uma subestação é aquilo que fornece energia para uma determinada área. Ela, na maioria dos casos no Brasil, coincide com a área do município. São poucas as cidades no Brasil, nós temos 5.800 municípios mais ou menos. Desses, mais de 5.000 só tem um único conjunto elétrico. Então a gente está falando aqui claro que São Paulo tem uns 300 mais ou menos, mas aqui é diferente, né? E a regularização é de responsabilidade da prestadora de serviço, tanto quanto aos custos conforme o cronograma de execução executado com a distribuidora. Muitas vezes ela tem que fazer isso em conjunto com a distribuidora. E quem notifica a prestadora sobre a necessidade de regularização é a distribuidora. Toda e qualquer situação emergencial, quando houver urgência ou emergência,
está fora daquela cota dos 2.100 postes, está fora daqueles prazos previstos lá na resolução, e eles devem ser tratados imediatamente, não ficam sujeitos a qualquer limitação de quantidade, e a gente não pode admitir que a população seja exposta a qualquer tipo de risco. A ausência de notificação não exime a prestadora da responsabilidade em manter a ocupação dos pontos de fixação de acordo com as normas técnicas aplicáveis. É vedada a ocupação de pontos de fixação à revelia da distribuidora, que é uma coisa que é muito comum. Aliás, é muito mais comum do que vocês podem imaginar. A adequação do acesso de novas prestadoras, o processo de ocupação deve ser iniciado quando da solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade do ponto de fixação, é que começa aquela regularização. Para isso tem o prazo de 30 dias, né, para a distribuidora notificar a prestadora e 150 dias para a prestadora executar o serviço. Os pontos de fixação podem ser desocupados gradativamente, conforme as solicitações de compartilhamento forem chegando para a distribuidora, e os custos das distribuidoras serão incorridos pelas prestadoras de serviço para a desocupação do segundo ponto de fixação. Eventualmente tem que trocar o poste, substituir o poste, esses custos são da prestadora de serviço. Na adequação da ocupação, as prestadoras deverão promover a regularização às normas técnicas e ao plano de ocupação, que eu já tinha falado sobre esse assunto. As distribuidoras devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos postes, fornecendo todas as informações necessárias para que as prestadoras realizem as modificações. E a responsabilidade pela adequação é das prestadoras, inclusive quanto aos custos. A identificação de cabos. Hoje você olha para aquelas fotografias que eu coloquei aqui, ninguém sabe de quem é aquilo. Muito menos a distribuidora sabe de quem é aquilo lá, né? Então, as prestadoras devem manter identificados todos os pontos de fixação. A forma de identificação deve observar o disposto nas normas técnicas aplicáveis. No caso, tem norma brasileira da ABNT para a identificação desses cabos, e me parece que a Anatel tem alguma coisa a respeito desse assunto também. Então, a norma que deve ser aplicada é a norma que for, quando houver a norma da Anatel, que respeita, evidentemente, a norma brasileira, assim como as normas da ANEEL respeitam as normas da ABNT. E para a identificação dos compartilhamentos já existentes, né, essa vai ocorrer de acordo com a regularização ou a adequação desses pontos lá, aqueles 2.100 pontos ano que eu falei já anteriormente. O cadastro, a distribuidora deve manter um cadastro atualizado da ocupação dos pontos de fixação. As distribuidoras devem disponibilizar o cadastro na forma de oferta pública em sistema eletrônico. A gente já está tratando bem desse assunto junto com a Anatel. A gente já teve uma reunião na semana passada e a gente está bem adiantado. Eu acho que a gente vai chegar a um bom termo bem rapidamente para que isso possa ser feito de forma eletrônica, utilizando um sistema que a Anatel dispõe e que vocês já conhecem bastante. As penalidades pelo não cumprimento dessas obrigações, o agente fica sujeito à penalidade, se não cumprir for do setor elétrico, fica sujeito a penalidades impostas pela ANEEL, e a ANEEL é bastante rigorosa, e se for do setor de telecomunicação, as penalidades são impostas pela Anatel, conforme as suas regras vigentes. E é isso. Por fim, gente, as distribuidoras e as prestadoras devem informar a Anatel e a ANEEL sobre a obstrução ou impossibilidade de adequação dos pontos de fixação por motivo atribuível a qualquer uma das partes. Vai ter situações que não vai ser possível fazer essa regularização, ou essa adequação, ou essa mesma instalação. Então, isso deve ser noticiado às agências para que a gente possa tomar as providências devidas para os casos que a norma geral não for aplicável. Basicamente era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que eu quis deixar mais fazer um breve resumo da resolução 4 e dizer para vocês que a gente está trabalhando na constituição desse grupo de trabalho
está previsto na Resolução 4. Esse grupo de trabalho deve ser constituído muito rapidamente entre as duas agências e a gente vai colocar isso para verdadeiramente funcionar. Depois da gente ter construído aí durante mais de 8 anos essa resolução conjunta, agora ela tem que ser aplicada na prática, e a gente vai trabalhar bastante para que isso aconteça, de tal forma que tanto o setor elétrico quanto o setor de telecomunicações possam contribuir de forma efetiva para o benefício da sociedade, que afinal de contas que é para quem nós trabalhamos. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação, tá, muito grande estar aqui novamente neste ano. Eu queria iniciar o debate em 2 pontos, que eu acho que são os 2 pontos mais complexos e polêmicos principalmente dessa resolução, né, a nova resolução da Anatel, número 4 de 2014. O primeiro ponto é sobre esse entendimento, que agora é um entendimento já formalizado, né, tanto da Anatel quanto da ANEEL, de que não vai se aplicar o preço aos 3,19 aos contratos vigentes. Isso ainda estava um pouco obscuro, esse entendimento, até algumas semanas atrás. A gente recebeu uma resposta de uma consulta que fizemos em nome da Abrint, e agora o superintendente de competição da Anatel formalizou o entendimento de que não vai se aplicar aos contratos vigentes. E isso foi corroborado aqui nessa palestra, tanto pelo senhor Carlos Matar quanto pelo senhor Abraão. Na minha visão, esse entendimento ele afronta o princípio da isonomia entre as empresas. Por quê? Porque uma empresa com contrato vigente vai continuar com um preço de 15, 10, 20 reais, e seu concorrente ao lado, né, no outro lado da rua, pode estar com um preço de 3,19. E essa situação, né, de distinção, de diferença das empresas pode se prolongar por, dependendo da duração do contrato, né, pode se prolongar por 2, 3 anos. Isso sabemos que no setor de telecomunicações vai ser um diferencial de custo entre as empresas e pode influenciar decisivamente na atuação das empresas no mercado. Então eu queria primeiro levantar um questionamento aqui para os palestrantes, se esse é um entendimento de não se aplicar aos contratos vigentes vai ser realmente um entendimento definitivo, e os processos de resolução de conflitos que forem apresentados sobre esses, baseando-se em contratos vigentes, se eles vão ser analisados, se não vão ser analisados, ou se vão ser indeferidos, né? Ou se a comissão, né, formada pelas agências, ela vai analisar cada caso pontualmente. Né? Por exemplo, se uma empresa tem um contrato vigente, mas esse contrato vigente tiver um preço muito abusivo, né, se ela comprovar que o preço é muito abusivo, mesmo que o contrato vigente pode se aplicar o preço dos 3,19, e também se uma empresa comprovar que o seu concorrente imediato já está se aplicando o preço dos 3,19, se a Anatel e a ANEEL elas podem aplicar esse preço já de imediato, inclusive para os contratos vigentes. E o segundo ponto, eu até apresentar, o segundo ponto é sobre a conduta que as distribuidoras de energia elétrica têm adotado, né, em relação a essas discussões de preço. Sabemos que as discussões de preço se iniciam e se prolongam por 2, 3, 6 meses. Durante esse tempo, o contrato pode ter se encerrado. Você fica sem contrato com a distribuidora, a empresa fica sem contrato. E o que a gente tem visto na prática é que as distribuidoras, diante da falta de contrato, mesmo com a possibilidade iminente de discussão no processo de resolução de conflitos, as distribuidoras têm começado a ameaçar a desmobilizar a rede, têm se negado a apreciar novos projetos ou simplesmente descartado a apreciação de novos projetos. Isso pela falta do contrato, que na verdade é um contrato que está em discussão, que vai ser discutido na processo de resolução de conflitos. Então a minha pergunta é, em relação a essas situações, que é uma situação concreta, que já tem acontecido, qual vai ser a atuação e a conduta da comissão, se ela pode resguardar as empresas que entrarem com esse pedido de resolução de conflitos, no sentido de que elas não terão seus projetos adiados, terá sua rede mantida, terá seus pedidos e requerimentos respondidos. Esse é um ponto.
Respondendo um pouquinho esses dois pontos, a gente está falando de um contrato vigente, a gente está falando de uma relação jurídica estabelecida. A Anatel, historicamente, tem tido um conjunto de situações parecidas em diversos produtos, como em 2012. A Anatel soltou a resolução 1590 sobre a mesma questão surgiu dos contratos vigentes. Na época, nós tentamos buscar um entendimento de que o contrato vigente ele deveria ser revisto. Isso é uma coisa que você ainda poderia buscar. Entretanto, o que muitas vezes nós temos observado é que a justiça entende que o ato jurídico perfeito é válido. E, diante dessa situação, dessa possibilidade de que mesmo determinando o preço dos 319 uma renegociação, ainda assim você poderia ter uma sanção judicial específica, os conselhos dos órgãos reguladores, o Conselho da Anatel e a diretoria da ANEEL, entenderam que os contratos vigentes eles são válidos. Eu acho que isso está posto, isso está claro na resolução. Você diz, mas temos uma situação de uma relação mais abusiva que a outra. É claro que nós sabemos, e é essa a natureza da existência da resolução. A resolução vem para tentar sanar isso. Só que o entendimento nosso é aquilo que eu falei no início. Não tem como você dar uma solução simples para uma questão muito complexa. Se você determina, vamos analisar uma situação, você tem 100 contratos acima de 3,19, você reduz todos eles para 3,19 imediatamente, sendo que há todo um plano, muitas vezes, há todo um plano de negócios envolvido na parte do lado da distribuidora, não seria natural. Por isso que a gente tem que analisar o caso concreto. Nós temos que analisar sempre o caso concreto como sendo aquele da vez para você tomar uma decisão. O que, na minha visão, está absolutamente claro é que os contratos vigentes, eles se mantêm e que, naturalmente, no momento de renegociação do contrato, pode-se estabelecer o conflito. Por outro lado, todo contrato tem cláusula de distrato. Você pode, aí é uma questão de risco empresarial, a empresa decidir por denunciar o contrato e buscar a renegociação. É uma questão de análise de risco também no caso concreto. Falando um pouco da segunda questão que foi colocada, que foi sobre a parte da desmobilização quando você não tem um contrato valendo. De fato, isso pode acontecer, mas uma das coisas que existe na comissão é a possibilidade de uma decisão cautelar, inclusive impedindo essa desmobilização. Então, se uma empresa ela está sem contrato, seja porque distratou o contrato, seja porque o contrato acabou e está em discussão, a comissão pode deliberar por uma medida cautelatória no sentido de evitar que haja algum tipo de desmobilização de rede, enquanto você tem um caso em discussão na comissão de composição de conflitos. Sobre a parte, pela Anatel, seria isso que eu tinha falado. Bom, eu não vou repetir a resposta do Abraão, mas assim, o respeito aos contratos vigentes, pessoal, é fundamental. Então, assim, não saiam aí rescindindo o contrato e achando que a comissão de arbitragem vai arbitrar 319 para todos os contratos. Isso não está nos nossos planos, não faz parte dos nossos objetivos. Os objetivos são outros. O objetivo é estabelecer regras mais claras e ter um mecanismo para que possa ser usado por vocês. Então, não vou repetir, contrato vigente deve ser respeitado. Isso é estabilidade regulatória, estabilidade jurídica, é princípio democrático, respeito aos contratos, respeito à lei. Com relação à conduta das distribuidoras, sobre essa eu tenho alguma coisa para dizer e para acrescentar. A distribuidora, recentemente, até abril desse ano, ela não tinha muito interesse nessa negociação dos costos, porque não sei se vocês sabem, 90% dessa receita, até abril desse ano,
90% da receita desse aluguel, que é aquela receita por esse compartilhamento, ia para a modicidade tarifária. Apenas 10% ficava para a empresa. E desses 10% ainda estava lá sujeito a toda aquela tributação que vocês conhecem muito bem. Agora, recentemente, em abril, quando a aprovação do módulo 2.7 do PRORET, que são os procedimentos de revisão tarifária da ANEEL, esse número modificou. Agora, 60% é capturado para a modicidade tarifária e 40% fica para a distribuidora. Então, aí dá à distribuidora uma vontade maior, vamos dizer assim, de negociar esses contratos com mais acuidade, com mais cuidado, com mais sensibilidade. Então, acho que agora a distribuidora tem um interesse em elaborar contratos melhores, tanto para atender todas as questões técnicas e de segurança, porque ela é penalizada quando acontece esse problema de dinheiro, quando nós temos interesse que agora tem um interesse financeiro também nesses contratos. Isso é um ponto. E o outro, com relação à relação das distribuidoras, se o imposto for ocupar regularmente, eu digo para vocês que sou absolutamente a favor da distribuidora porque eu passo de gosto de mesmo coisa que eu passo de agora, então a mesma coisa que eu passo de agora, eu não vou dar nada. Então eu acho que isso não melhor de ser de forma nenhuma. Isso acontece quando tem recebido notícias e temos recebido informações das distribuidoras que isso está acontecendo de forma contínua. E o que passa a ser contínuo passa a ser a regra geral. E a regra geral não é essa. A regra geral é o contrário. E a distribuidora tem utilizado os instrumentos de pressão para que esses contratos sejam valorizados. E uma dessas das leis também de pressionar para que esses contratos sejam valorizados é não analisar os projetos novos. Eu acho que não sei se não sou advogado, que pode falar mais sobre esse assunto. Mas o problema ela tem uma infraestrutura, que ela tem uma concessão pública para fazer, uma concessionária de serviços públicos, uma prestadora de serviços públicos, e ela não pode colocar o regime de concessão sobre isso em função do uso adequado da infraestrutura da opção. Isso eu estou falando sobre esse aspecto. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista da qualidade da fornecimento, isso não pode estar sob risco, não pode estar em xeque de momento nenhum. Então, ela pode olhar aquilo que o ocupação regular é uma ocupação clandestina que pode olhar no ocupado. Isso não é o que eu defendo. E eu acho legítimo pressionar que esses contratos sejam assinados pelas SES. Que a postergação não é um benefício em nenhuma SES. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma colocação de que eu já escutei reclamação de uma distribuidora de energia elétrica. Quando a gente falou, eu falei com eles sobre a questão da resolução, eles me falaram que o nosso entendimento, que tem um conflito que estava errado, que na verdade tinha um prazo de 10 anos para resolver escalonado. Porque na verdade o que eles estão pensando? O que eu percebi as distribuidoras estão pensando? Elas querem pegar aqueles preços de 60 centavos que elas estão recebendo de algumas operadoras de concessionárias e levar a 3,19. Por elas fazem isso imediatamente. Só que não fazem isso imediatamente porque foi colocada uma cláusula específica na resolução de que tem que esperar 10 anos. Eu escutei uma reclamação e tinha provedores comigo numa sala que escutaram essa reclamação também. Ou seja, na visão deles, se não tivesse essa cláusula de que tem que esperar 10 anos para que as concessionárias chegassem a 3,19, elas pegariam todo mundo que está pagando 60 centavos e viravam a 3,19 imediatamente, dando-se contratos. Para os provedores não está sendo assim. Para os provedores o contrato vale, ou seja, não está havendo isonomia. Isso eu ouvi de distribuidor, então não é uma colocação da Brint nem de provedores. Eles têm uma visão
que infelizmente eles foram proibidos de levar para 3,19 os 60 centavos imediatamente. Então, eu gostaria de, a questão dos contratos, eu já fiz uma vez um levantamento de que os contratos eles não são eternos, eles têm data de validade, eles têm aniversário e também eles são normalmente contratos guarda-chuva. Então, existem adendos, você contrata novos postes constantemente, cada adendo desse já seria um motivo de uma negociação, porque ele é uma mudança contratual, você está mudando o volume do que você está contratando, então o contrato é uma mudança, você está alterando o contrato. Então, eu gostaria de entender qual a posição de vocês sobre esses dois aspectos. Deixa eu começar agora. Assim, essa questão dos 10 anos, ela é muito clara, é para um tipo de concessionária, um tipo de usuário de poste que tem um regime específico de prestação de serviço. É só para esse tipo de concessionária que tem essa cláusula de transição de 10 anos. E isso é a cada final de contrato. Ninguém foi autorizado a sair aí, rescindir o contrato e dizendo a partir de agora é 3,19 para tudo. Nem os contratos de R$25, nem os contratos de 10 centavos ou de 60 centavos que tem aí. Ninguém foi autorizado a isso. A ANEEL e a Anatel não deram esse tipo de autorização. O que está escrito lá é, na renovação dos contratos, você vai ter um preço de referência e o preço de referência é esse. Pode usar? Pode, mas é livremente negociável o contrato. Então, evidentemente que quem negocia 500 postes é uma coisa, gente. Quem negocia 1 milhão de postes é outra coisa completamente diferente. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Entendeu? Então, essa que é a questão. Então, a distribuidora leva isso em consideração, sim. É mercado isso. Né? Uma coisa é você negociar 1.000 postes, outra coisa é você negociar 1 milhão de postes. E a outra coisa é assim, e mesmo esses contratos que hoje são de 25, também não estão autorizados a sair aí e dizer, não, agora eu quero 3,19. Vai lá e rescinda o contrato, pague a penalidade que deve estar prevista lá, se você achar que foi interessante, e recomece a negociação com a distribuidora. E se precisar, chame a comissão de arbitragem, mas não tem a garantia de que será dado 3,19. Isso é o que eu quero dizer. E eu também acho que esse tipo de alegação de que a distribuidora, por mim sair aí aumentando o preço de 60 centavos para 3,19, isso não é comportamento de concessionária de serviço público. Para ser concessionária de serviço público, pressupõe alguns requisitos. E entre esses requisitos está sim o lucro. O lucro é justo e deve ser buscado. Mas o que está em primeiro lugar é o serviço público que lhe foi concedido. Essa é a obrigação dele. Então não é um banco, não é um supermercado que bota o preço que quer. Tem regulação forte, porque não dá para todo mundo sair aí colocando poste em tudo quanto é lugar e transformar nossas cidades num verdadeiro paliteiro. Então, o que a gente está discutindo hoje são questões de bem mais confusas. E agora, no período da tarde, aqui no quarto andar, nesse mesmo prédio que a gente está tendo um congresso, um evento sobre redes subterrâneas, onde eu vou lá falar sobre uma possível implementação da ANEEL sobre redes subterrâneas. Então, nós estamos querendo melhorar a segurança, melhorar as condições de prestação de serviço, melhorar o que existe hoje. Não é sair aí fazendo coisas inconsequentes que vão levar à destruição de um setor ou de outro. E acrescentando o que o Natar falou, qualquer situação específica, a comissão ela vai se manifestar no caso concreto. Você querer subir de 60 centavos para 3,19, mesmo fazendo agora, ou você fazendo escalonado, como isso, tudo ocorre numa situação da decisão da comissão de conflitos, em caso de um processo que for submetido. E naturalmente, aquilo que eu tenho falado, as diversas jurisprudências que nós vamos criar vai depender da existência de todos os casos concretos. O Natar colocou muito bem, nós temos um valor de referência que é base, mas nós não temos aqui
um conjunto de processos apresentados para, de fato, a gente fazer a avaliação das diversas condutas. E sempre temos que levar em consideração o seguinte: nós temos aí 2 grandes processos que vão acontecer nos próximos anos. O processo específico, que nós temos chamado de limpeza dos postes, isso é muito importante que isso ocorra bem, essa questão da ocupação dos postes, porque é muito importante que nós tenhamos isso de maneira sistemática e muito bem feita, para que haja, inclusive, uma impedância menor para a renegociação dos contratos. Uma coisa acaba influindo a outra. E a gente sabe que há uma ocupação extremamente desordenada disso. E muitas vezes uma empresa que faz uma ocupação desordenada e vai querer negociar o poste, eventualmente a distribuidora não vai ter a mesma visão de negociar isso, porque ela vai colocar na mesa uma questão específica, que é a questão da ocupação desses postes existentes. Basicamente isso que eu falo. Rapidamente, que eu preciso abrir para a pergunta. É só essa questão do ato jurídico perfeito. A gente vê até uma divergência de entendimento na própria agência. Por exemplo, quando foi as mudanças regulatórias dos contratos com os clientes, os contratos que vocês firmam com os clientes, a Anatel ela exigiu que o contrato fosse alterado de imediato. Ou seja, a Anatel não esperou a vigência do contrato se encerrar. Naquela situação, não existiu observância do ato jurídico perfeito. Agora, em outra situação, ela está invocando o ato jurídico perfeito de novo para balizar uma observância dos contratos vigentes. Então, eu acho que está tendo uma própria divergência na própria agência em relação, ora se observa o ato jurídico perfeito e ora não se observa. Então, é uma coisa que a agência tem que manter um entendimento definitivo e constante. Em relação a isso daí, para deixar claro o que eu falei, quando eu falo da questão do ato jurídico perfeito, eu estou falando especificamente do entendimento histórico da justiça em relação às relações de atacado, como eu falei, no setor. Eu não estou nem falando especificamente do posicionamento da Anatel, porque o posicionamento dela, ela manifesta bem no caso das suas resoluções. E a Anatel sempre entende que, se há necessária intervenção específica, ela coloca numa resolução. Falando da resolução 590, a Anatel entendeu que todos os contratos tinham que ser renegociados, ou seja, não havia questão de manutenção dos contratos vigentes. E ainda assim, isso a Justiça determinou que deveria ser observado. Então, quando eu cito essa situação específica para esse caso, que isso é levado em consideração uma nova resolução. Nesse caso específico, as agências envolvidas deliberaram pela manutenção dos contratos vigentes. Isso está claro na resolução. Então, nem a Comissão de Composição de Conflitos poderia ir contra isso. Nós não podemos, eu acho assim, não há intenção nem minha nem de matar, de tratar um contrato que ele está vigente, totalmente vigente, sem nenhum... A resolução não nos permite fazer isso. O que temos que levar em consideração são as diversas possibilidades para o contrato que está valendo, e a análise de cada empresa do contrato que possui assinado. Quando que é o aniversário, se há possibilidade de renegociação antes, quais são as cláusulas de saída, coisas do gênero. Para poder dar um espaço de perguntas, eu vou pedir primeiro que as perguntas sejam bastante objetivas, rápidas, e as respostas também sejam objetivas, para que a gente possa fazer algumas perguntas, tá? Vou começar pelo Kleber. Peter Knight, Instituto Fernando Brodel, Economia Mundial. A minha preocupação, dirigido principalmente a Abraão, porque o Fistel é confiscado pelo Ministério da Fazenda. Essas duas pessoas que vão estar lá, se tem este congestionamento, como você mesmo mencionou, não vai poder cumprir o prazo. Então, é previsto algum aumento no pessoal da Anatel para cuidar desse negócio? Eu não sei, e a Nils sofre com o mesmo problema. Bom, essa questão específica, claro que nós podemos alocar mais pessoas para tratar.
Isso é óbvio, isso eu tenho dentro da minha gestão. Quando eu digo que eu tenho aí 2 pessoas para tratar, é porque é aquilo de acordo com o fluxo. Mas, independentemente disso, se você sai de 0 processos para 1000 processos, você não tem nem flexibilidade rápida para fazer um novo concurso. A Anatel agora, só para citar para vocês, nós temos um quantitativo de 100 servidores aprovados no concurso e a Anatel não teve autorização do Ministério do Planejamento para chamar essas pessoas. Eu mesmo tenho previsto mais 3 pessoas para a minha equipe para tratar do novo concurso, que em tese vão tratar disso também. Então tem toda uma questão institucional aí envolvida, mas que nós sabemos que por mais que você tenha processos, previsões de crescimento de pessoal, quando você tem um volume enorme de processos, é natural que haja uma acomodação aí que a gente ainda não sabe como vai ser, até porque ainda não sabemos qual que é a demanda. Mas a gente naturalmente vai buscar tratar isso com o máximo de prioridade, até porque, como eu falei no início, essa é uma das questões mais complicadas que nós temos no setor. Isso tem que ser tratado prioritariamente por nós. Próxima pergunta. Basílio. Oi. Bom dia, sou o Kleber, da BLZNet do Tocantins. Tenho 2 breves perguntas para fazer. A primeira é para o Abraão, a respeito do drop. Ambos são a respeito do drop. Abraão, no texto primitivo, quando foi inserido na consulta pública, lá no artigo 1º, no parágrafo 1º, dizia o seguinte: para fins dessa resolução, o ponto de fixação é definido como ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica dos cabos, fios e ou bordoado. Segue o texto. Em meados do mês de dezembro, o conselheiro da Anatel, relator, o Dr. Marcelo Bechara, ele fez a seguinte menção: excluir fio da definição de ponto de fixação para esclarecer que não deve haver cobranças nos postos que possuem somente fios de atendimento individual ao usuário, também conhecidos como fio drop ou FE. A resolução foi publicada e o fio foi suprimido do texto. Então, para a gente ficou implícito que essa cobrança não deverá ser feita. Mas uma coisa que tem gerado insegurança jurídica para nós é que as distribuidoras de energia, elas não entendem por esse lado, pelo fato de não estar explicitamente na resolução. Minha pergunta para ti é: como é que fica o entendimento da Anatel em relação a esse tipo de divergência, esse tipo de conflito? E, por matar, a respeito também do drop, qual seria o limite linear da ocupação do drop em um trajeto, já que a ANEEL fala a respeito da ocupação dos postes? Isso. Bem, em relação a isso, todas as discussões foram de que o fio drop não deveria ser cobrado, né? Sim, as discussões finais aí. O que eu posso te falar é que a nossa deliberação ela vai ser pela comissão a partir do momento em que houver um processo específico que isso for objeto de deliberação. A minha posição particular, e eu estou falando da minha opinião, é que não deveria ser objeto de cobrança. Mas, como eu estou falando, nós estamos falando aí de uma comissão que possui 6 árbitros. Então não dá para dizer que assim, essa aqui é a opinião da Anatel, isso aqui vale. Eu sou um árbitro dos 2 que tem a Anatel. Então, assim, há uma visão da Anatel, mais ou menos, vigente, mas que isso, se não está expresso na resolução, eu não vou aqui assinar embaixo que tem que ser o que tem que ser. O que nós temos que entender, dado que é um conflito específico, se houver objeto de conflito, essa situação nós vamos ter que deliberar em cima dela, eu tenho basicamente esse entendimento. Assim, a ANEEL tem o mesmo entendimento da Anatel com relação a essa questão. Isso só não ficou explícito na resolução o entendimento entre os 2 diretores, para não causar outros tipos de problema que não dá para a gente elencar aqui. Mas estão bem descritos no voto, tanto do Marcelo Bechara quanto do Dr. André Peptoni, que estão disponíveis na internet com relação a essa questão.
vocês quiserem, podem se dedicar a isso e podem ler lá, que no voto está bem detalhada essa questão. O entendimento é comum de que o fio drop não deve ser cobrado. Questão muito técnica para a gente, mas esse é um entendimento, é igual. Com relação à ocupação, eu não entendi a ocupação linear, a distância entre postes. A sua rota, você está rodando com poste. Aí você põe uma caixa de função lá. Você tira esse carro, você anda com ele numa rota que não é sua. O poste você não vai contratar. Vamos dizer. O poste você não está contratado e vai para um outro local. Então, vamos dizer, se aquele poste está sendo utilizado na reveria, então você tem esse entendimento. Se não vai ser cobrado, se tem que fazer projeto, se eu só posso passar o envelope, o poste eu tenho contratação. Então, não tem vários serviços. Então você tem uma outra, você tem essa pista aí, uma roda de ponte, aí eu vou ter uma casa. Eu tiro esse carro, tem uma roda para cá, para atender o cliente para cá. Mas nessa volta do meu projeto, eu tenho contratação de poste, não tem nada. Como é que eu puxo isso para cá? Isso é uma cotidiano das companhias de concessões públicas também. Ela pega a caixa dela termina aqui. Ela pega esse carro e fala, não anda mais 20 postos para frente, já tem cliente para Deus, tem caminhamento. Esse carro tem carro. Qual é o entendimento das duas agências sobre isso? Sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Acho que isso é uma questão específica, a gente teria que ter. Acho que esse caso aí, vai ter que surgir um caso concreto no momento para ser discutido. Eu sei, o problema todo é o seguinte, é que você faz um backbone, faz a tua rota e de repente você sai do backbone e anda 2, 3 postos para atender um cliente específico e pode vir a distribuidora e falar que aquele posto está indevidamente utilizado, sendo que aquele era um fio de atendimento do cliente, não era um fio dos postos que você tinha contratado originariamente. Esse fio de atendimento a cliente não é passivo de contratação porque não tem ponto de fixação. Então, o entendimento é esse. É que essa questão de distância, nós vamos ter que tratar isso em outra vez. Pessoal, infelizmente, eu não tenho como fazer a continuação das perguntas, porque esse assunto é muito polêmico com vocês. Basílio, na espera aqui. É rápido, muito rápido, por favor. Rapidíssimo. Pessoal, bom dia. Fiz algumas anotações com relação à explanação do Abraão e do Matar da ANEEL e não pude deixar de fazer algumas importantes anotações, começando pela Anatel, porque a isonomia ela não pode deixar de ser levada em conta. Se eu vou contratar um poste para passar um cabo e eu tenho um preço de referência a R$3, a concessionária começa me cobrando 5, porque eu só tenho 500 postes. Mas quando eu vou comprar qualquer produto no mercado e eu posso comprar 100 mil daquele mesmo produto, eu tenho o preço de referência e eu vou baixar para 60 centavos, que seja. Eu não vou subir para 5,60. Então, talvez essa visão ela precisasse de uma melhor colocação. Porque se eu tenho um produto bem simples, de mercado, eu tenho um produto que tem referência 3,19, por que ele começa comigo por 5? Não, mas eu contrato 1 milhão de postes. Com certeza, tudo bem. Então faça menos para ele, mas use a referência comigo. Mas eu não posso, tudo bem, eu tenho um contrato já fechado, legal. Então quando eu for negociar esse contrato, que é um ato jurídico perfeito até a data prevista, o preço de referência deveria ser levado em conta, porque ele existe no mercado. Então, o companheiro da ANEEL citou que a modicidade tarifária, que era de 90 e passou para 60, mas todos os contratos que já existem, nós nunca fomos beneficiados. Então, mas essa conversão é para o preço da tarifa, está diminuindo para a tarifa, muito bom, ótimo, que seja. Só que o nosso preço, a nossa negociação, ela tem a cada dia sido mais difícil. O exemplo citado
a respeito foi do meu estado, na Paraíba, não foi com o provedor. Se eu não estiver enganado, foi com a GVT, que tem milhões de postos contratados. Então é fácil negociar com a GVT porque tem milhões. E com quem tem 1.000? Com quem tem 2.000? Como que fica essa negociação? Olha, eu não posso rever agora, você tem que continuar pagando R$15, mesmo o preço de referência sendo R$3,19. Tudo bem, eu vou pagar R$3,19, mas na hora da negociação, eu quero ir para o preço de referência. Não, não posso. Eu só posso contratar a partir dos R$3,19 quando você cancelar. Se eu cancelo, derruba. Talvez precisasse de uma análise jurídica um pouco mais detalhada. Porque, dessa forma, os pequenos vão continuar oprimidos. E esses pequenos, somos todos nós que estamos aqui. Mais de 1.000 nesse evento. Então, necessita de uma melhor discussão. Talvez a parte jurídica precise ser melhor debatida. E vou concluir agora. Quando a gente falou da modicidade, que o companheiro Daniel falou, existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que debate isso ponto a ponto e fala justamente sobre a vida útil do poste. Então, nesse estudo, o preço de referência do poste era para ser muito menor do que o que se chegou. Mas tudo bem, se chegou a R$3,19, ótimo. Se chegou a R$3,19, mas continua sendo falácia na vida real. A gente entende que todas as discussões, elas levam tempo, elas necessitam de um acordo, mas quando a concessionária firma um contrato com o provedor, ambos sabem que a segurança do cidadão, do seu trabalhador e a continuidade do serviço, ela tem que existir. Então a ANEEL, eu acho que a ANEEL não tem que se preocupar se o cara está fazendo mal feito lá. Quem tem que se preocupar é a companhia. Olha, sua responsabilidade é essa aqui, você não está fazendo, pune ele. Agora, eu preciso do preço para poder concorrer. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente nós temos que encerrar essa palestra, não tem condições, e nós temos que, é o seguinte, existem outras pessoas que já estão aqui para fazer novas apresentações, então, em respeito a todos, nós temos que dar sequência ao que foi feito. Nós estamos abertos, quem quiser fazer pergunta por escrito e entregar para nós vamos endereçar para a ANEEL e para a Anatel, e vamos dar sequência às palestras. Obrigado. Hein?